Marmoraria Santista, desde 1940, atendendo você, cliente. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Trabalhamos também com escadas internas, fachadas, lavatórios e revestimentos em geral para seu escritório ou residência. Temos também cubas de qualidade e requinte sofisticado. Aqui você encontra também vasos decorativos e muito mais. Corra e faça já o seu orçamento. Telefone 13 3232 2204 ou WhatsApp 13 99740 3830. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida São Francisco, número 262, no centro de Santos. Acesse também o nosso site e fique por dentro das nossas novidades. www.marmorariasantista.com.br. Muito boa tarde a todos, estamos de volta com mais uma Operação Saúde na plataforma Conexão 013, mais um encontro querido aí das nossas terças-feiras. E hoje tem uma convidada especial na bancada aqui, eu estou recebendo uma grande amiga, doutora Fábia Pasquini Sugahara, ela que é intensivista pediátrica, é neonatologista e ela também é médica do esporte, formação não falta para ela, né? Então a gente vai tentar trazer uma discussão muito bacana aí a respeito dessa questão de volta às aulas com as crianças, a parte pediátrica aí no que tange a modalidade medicina do esporte, né? Vamos discutir alguns temas bem interessantes aí. Eu queria primeiro cumprimentar a nossa convidada aqui, dar as boas-vindas. Fábia, boa tarde, é um prazer te receber, as portas estão sempre abertas para você aqui. Obrigado pela presença. Obrigada a você, Lucas, pelo convite. Vamos tentar aí ajudar o pessoal de casa com as dúvidas aí, que são várias, né? São várias. Eu queria, antes da gente entrar de fato nas questões mais relevantes que a gente separou aí para comentar, eu queria te perguntar até por curiosidade mesmo, você sempre fez as suas especializações nas áreas da pediatria, né? De repente, aí no meio do caminho, o que te motivou a olhar para essa área da medicina do esporte? A gente sabe que hoje isso daí já é uma constância dentro da medicina esportiva, né? As pessoas já visando trabalhar com categorias de base e tudo. E no teu caso, como é que foi essa escolha, esse olhar em específico? Na verdade, assim, eu comecei a treinar, né? A correr, treinar para corrida de rua. E sempre tem alguém que vem, então... Eu sempre gostei muito de fisiologia do esporte, sempre gostei da parte de ortopedia, de medicina esportiva. Eu ia em congressos já nessa área, desde a faculdade. Mas a área de ortopedia, quando eu me formei, era uma área meio fechada, meio... mais complicada, assim, para mulher, né? Nessa época. Eu tô falando de 20 anos de formada, né? E depois a ortopedia começou a saber bastante, né? Hoje em dia a gente tem várias mulheres na ortopedia e era uma área que eu gostava muito, mas a pediatria pulsava mais forte no meu coração. Mas aí, com o negócio da corrida de rua, todo mundo vinha perguntar: eu machuquei, a minha pressão, será que eu posso correr? Será que tem algum problema? E aí eu comecei a estudar mais fisiologia do esporte, até para ajudar o pessoal que treinava comigo e que corria comigo. E comecei, me encantei assim pela área e resolvi fazer especialização. Fui fazer a pós-graduação e aí foi amor mesmo, à primeira vista. Desde a primeira aula da pós eu já falei, preciso continuar e seguir essa área. E agora eu atendo adulto também, mas meu foco é em criança e adolescente, porque é um pessoal que fica meio largado nessa fase de idade em relação ao esporte amador, né? O atleta profissional, o atleta federado, ele tem o médico do clube que acompanha e que vê essa parte de medicina esportiva, mas hoje em dia a gente vê bastante
criança já sendo inserida no esporte mais precocemente, o que eu acho super importante, mas esse pessoal fica meio perdido, né? Porque o pediatra geral não sabe muito bem como conduzir, o médico do esporte não gosta muito porque tem a mãe e a avó de acompanhante, e é uma população que estava meio solta, assim. Você Então, sabe que a semana passada, como eu já havia te falado, a gente recebeu o Dr. Neander aqui, o urologista, né? E ele colocou uma situação muito bacana, assim. Achei a ótica dele bem peculiar. Assim. Ele falou: a mulher, quando tem a menarca, a primeira menstruação, ela passa a ter um acompanhamento com a ginecologista, com o ginecologista, né? Inclusive sob a ótica de saúde da mulher ali. O homem ele já fica meio perdido na adolescência sem esse respaldo, né? E a criança, o adolescente que tem a prática diária ali, sistematizada de atividade física, também fica perdido, né? Porque ele não consegue ter um profissional que olhe a parte fisiológica sob a ótica do esporte, né? Então, muito legal passar essa mensagem aí de que o médico do esporte ele está para auxiliar esses processos no adolescente, no adulto, mas ou seja, para quem pratica atividade física, ele pode ter um olhar ali mais pormenorizado, né? sim, e assim, eu tenho visto uma demanda grande no consultório, muito assim, de adolescente, criança que pratica esporte e que a mãe acha que a criança está fadigada ou o adolescente está fadigado, e que quer orientação mesmo em suplementação, em treinamento, porque eles ficam perdidos, né? O pediatra geral, ele consegue ir até um certo ponto, mas a hora que entra na fisiologia do esporte propriamente dita, como você falou, já tem um certo bloqueio. Então, eu tenho alguns pacientes em comum com pediatras, que eu faço uma parte, o pediatra faz a parte puericultura mesmo, né? Daquela criança, daquele adolescente. Eu acho legal, assim, vale lembrar que a doutora Fábio, ela mexe bastante com a questão da obesidade, principalmente em adolescente. Tem até uma frase dela aqui que ela fala, obesidade, você nem sabe, né? Nem sei, você já foi pesquisar nas redes sociais. Eles falam que a obesidade não é só uma questão estética, mas principalmente de saúde, né? Eu noto, assim, principalmente na nossa prática de consultório aí, dia após dia, as pessoas têm um verdadeiro fascínio pela questão da composição corporal e elas querem a bioimpedância com um laudo cheio de gráfico e tal. Eu falo, ó, pô, tem que minimizar um pouco o impacto daquele número em específico. A bioimpedância é um padrão de comparação que você tem que ter de você para você mesmo. E isso, às vezes, a gente não precisa de uma balança com toda a tecnologia do mundo para saber isso. A gente se olha no espelho e a gente vê se a gente está mais magro, mais gordo, é calça que tá apertada, que tá larga, você se sente melhor ou você se sente pior, né? Então, a gente tem alguns padrões de comparação. Eu sempre tento passar isso para os pacientes, por exemplo, a questão da idade metabólica. Por que está dando muito alta? Porque teu metabolismo tá lento. Tá lento por quê? Vamos buscar isso nos exames e vamos tentar fazer a correção desses índices, né? Então, a gente consegue trabalhar um pouco melhor essa questão no adulto. Queria saber a tua opinião. No adolescente, como que é isso? Ainda mais tendo em vista que a gente vem de um período longo de pandemia, essa política do fica em casa aí, a gente viu aumentar demais a obesidade e nos adolescentes, me parece que isso aí foi até mais do que nos adultos, né? Como passar essas informações de composição corporal? Como trabalhar isso na mente do adolescente? É uma tarefa árdua. Então, a gente tem nichos um pouco diferentes. A gente tem, então, a criança e pré-adolescente, que ele ainda não se preocupa muito com espelho, com estética, com nada disso. Ele se preocupa em entrar na roupinha da moda. Ponto. Esse nicho, eles não estão muito preocupados com bioimpedância, como a gente vê adulto, né? Que quer, eu preciso atingir X de percentual de gordura. A criança ou adolescente, eles não vêm tanto com essa demanda. Mas o adolescente, ele vem muito mais trazido pela mãe com a demanda de... Olha, meu filho engordou e eu colhi uns exames, ou o pediatra pediu os exames e tá tudo muito alterado. Então, em criança e adolescente, eu tenho tido uma demanda alta de crianças com alterações laboratoriais importantes, alterações laboratoriais de adulto, né? Essa demanda de estética, a gente não vê tanto neles, não.
deles quererem, quero ficar com X% de percentual de gordura, com o corpo do fulaninho, eles ainda não têm isso. A não ser os adolescentes mais, 16, 17 anos, esse pessoal que já tá entrando na fase adulta, já vem mais com essa demanda, né? Mas obesidade é doença. Doutora, mas eu sou obeso, mas meus exames estão normais. Tá, mas é um código internacional de doença. A obesidade, existe um código internacional de doença para a obesidade. Se existe esse código, é porque ela é considerada doença. Então, o obeso por si só, ele já é um cara doente, né? Então, não é falar de estética, eu tenho que ficar lindo com o corpo da atriz fulana de tal. Não, eu tenho que ser uma pessoa saudável, né? As minhas articulações têm que conseguir carregar aquele meu peso, né? Eu tenho que conseguir me mexer da maneira adequada. Aí o paciente fala, então quer dizer que eu tenho uma doença? Eu falo, não, tem duas, porque você também é sedentário. E hoje o sedentarismo também está sendo classificado como patologia, né? É engraçado isso. Outra coisa, eu vejo assim, é uma coisa que eu até já falei em outros programas aqui. A inflamação, a gordura, ela é um tecido inflamatório. Tanto que um dos piores prognósticos do Covid é justamente no obeso, né? O vírus entra num organismo que já está todo inflamado, aí ele faz a festa lá. E isso parece assim, a gente está num momento delicado para o adolescente, porque veio um período de pandemia onde quebrou a rotina deles, né? E eles sentiram muito isso. Toda uma readequação de aula, o círculo de amizades, tudo. E os hábitos de dentro de casa ali, que às vezes se tornaram muito irregulares, uma alimentação já não adequada, o sedentarismo ali tomou conta de muita gente, né? Agora a gente está num período de férias escolares, onde, em geral, fica tudo mais à vontade. Ontem foi o dia dos avós, né? Então, Pior ainda. o meu tá passando férias com a minha mãe, tá comendo tudo que pode e que não pode, né? Então, existe um trabalho também, agora já pensando nesse retorno às aulas, em termos de manter uma qualidade nutricional, manter isso vívido na cabeça deles, né, em termos de informação. Eu acho que a pandemia a gente teve o problema social que mexeu muito com a parte psicológica dessas crianças e desses adolescentes, que também ajuda a obesidade, porque a gente sabe que você aumentando a depressão, aumentando a ansiedade dessa população, você tem um aumento na demanda de ingesta calórica mesmo, de ingestão de alimentos, de porcaria. Ficar em casa parado o tempo todo é pior ainda, facilita aquela criança, aquele adolescente ficar beliscando o tempo inteiro e geralmente não se beliscam alimentos saudáveis. E além disso, fique em casa. Só que ninguém orientou fique em casa, mas pratique alguma atividade dentro de casa. Porque é possível. A gente viu aí com a pandemia, com vários vídeos que veicularam na internet, o pessoal se exercitando dentro de casa. Então, eu acho que faltou um pouquinho o fique em casa, mas se mantém ativo dentro da sua casa. Não é fique em casa jogado no sofá ou na cama o dia inteiro, assistindo Netflix e jogando videogame. Essa garotada que já jogava muito videogame, agora não quer sair da frente do jogo. Então, eu acho que a volta às aulas vai ter esse ponto positivo de fazer essa molecada voltar a se agitar, a se mexer, voltar para a demanda dos esportes que elas praticavam, né? Porque, tirando da aula, muitos pais tiraram essas crianças da prática esportiva também, né? Exato. A prática esportiva voltou antes que as aulas, só que os pais, não pode ir para a escola, por que pode praticar esporte? Então, assim, acho que essa demanda de voltar para a prática esportiva também vai ter uma melhora agora com a volta às aulas, né? A retomada como um todo, né? Em uma das oportunidades aqui me questionaram a respeito desse retorno. O meu pensamento é o mesmo desde então. Eu acho assim, onde meu filho estuda, por exemplo, né? Existe uma pessoa na porta do colégio para medir a temperatura. E existe um segundo funcionário ali, colaborador, para verificar o correto posicionamento da máscara. Imediatamente a criança é direcionada para onde ela possa higienizar as mãos com álcool gel e um terceiro colaborador já passa álcool na mochila. Né? Eles sentam espaçados, são obrigados a levarem 3 máscaras para fazerem as trocas corretamente. Então, assim, eu me sinto seguro
tendo ele na escola e vejo que ele tem uma produção intelectual muito melhor, né? Quando veio o lockdown, ele perguntou se ele tinha feito alguma coisa de errado, que ele não podia mais ir para a escola. Quer dizer, a criançada, assim, tem um convívio extremamente superior ali, mesmo que mantendo um certo distanciamento, né? Mas eu apoio totalmente a volta às aulas aí. Acho que, assim, uma hora ou outra também a gente vai ter que retomar, né? E como que você vê essa questão, Fábio? Eu apoio totalmente também a volta às aulas. Meus filhos voltaram desde que permitiu o escalonamento. A escola, mesmo esquema. Uma pessoa medindo temperatura, outra higienizando a mochila. Ele já tem o álcool gel para adentrar a escola, máscaras para poder fazer a troca. Os professores têm sim pego bastante no pé deles para que eles troquem as máscaras. Ao longo da manhã, né? Os meus filhos ficam só o período da manhã. As crianças que ficam no integral, eles solicitam máscaras a mais até para fazer a troca corretamente. Assim, as pessoas acham que criança é bobinha, que criança é meio burrinha e que não vai entender que ela tem que limpar a mão antes de mexer no rosto, depois que ela mexe em alguma superfície, que ela não pode abraçar o amigo, que ela não vai entender que para comer ela tem que manter um distanciamento do amigo, que ela tem que higienizar a mão antes, que ela tem que fazer a troca adequada de máscara, mas eles não são burros e nem limitados. Eles fazem isso, eles ainda ensinam e pegam no nosso pé, se você prestar atenção. Quanta criança a gente vê por aí que fala: mãe, você mexeu não sei aonde, ó, pega o álcool gel da sua bolsa. Um monte. Meu filho caçula, se deixar, cada vez que ele entra num shopping pra fazer qualquer coisa, ele toma banho de álcool gel, porque tudo que é loja, ele pega álcool e passa pelo corpo inteiro, só não passa no rosto. Não, e a sistemática das crianças, eu vejo que assim é muito superior à do adulto em geral. Muito. Porque você vê quanto adulto tem aí usando máscara. Aliás, máscara também. A gente já teve discussões aqui com o doutor Alessandro Loyola, com o doutor Rubens Amaral e tal. A gente sabe que hoje, eu, por exemplo, tive Covid 2 vezes e fui vacinado com as 2 doses da vacina, assim. Não faz sentido mais usar máscara, né? Isso tem que ser falado também. Então, a pessoa vai na academia, molha a máscara de suor. Aquela máscara lá já perdeu a função, só vai contribuir para uma acidose metabólica, né? E as pessoas muitas vezes não lavam as suas máscaras, ficam tateando a máscara o tempo todo. Então, se for ver a criança com essas trocas sistemáticas, todo esse cuidado na escola, tá muito melhor que o adulto em geral, né? Exatamente. E a criança, assim, se você der uma ordem pra ela, olha, você tem que trocar máscara a cada 3 horas. Ela pode não ter essa noção de tempo, mas se alguém der o start pra ela, ela vai trocar, sem nem questionar, entendeu? Ah, não, essa máscara já... Olha, minha máscara tá molhada, eu vou trocar porque ela já tá úmida. Eles têm essa noção. E a gente vê muito adulto mexendo na máscara o tempo inteiro, porque a máscara de pano fica escorregando do lugar. Então, essa máscara é uma discussão que a gente levaria um dia inteiro, porque eu também acho que depois de um momento ela não serve mais de nada. Eu acho que à medida que for avançando a vacinação, a tendência é ter que liberar máscara. Todos os países por aí liberaram, né? A gente tem que lembrar também da volta às aulas que os professores estão vacinados. Ou a grande maioria deles, né? E eu ia até te colocar uma situação aqui também, com relação, você falou da questão vacinal, né? Tem uma das matérias que saiu no Jornal da Tribuna, eles incentivando bastante a vacinação da H1N1, que está com uma baixa cobertura frente ao que já foi visto anteriormente. E eles citavam na mesma matéria que a criança, ela costuma desenvolver sintomas do Covid muito menos do que o adulto, assim, num número infinitamente menor. Primeiro, por não ter uma condição, um sistema imunológico totalmente formado, como o sistema imunológico ainda está em formação, a expressão clínica da doença ela é menor. E uma das coisas que parece proteger mais a criança é justamente essa proteção cruzada, né? Porque criança toma muita vacina, né? Então a gente pressupõe aí que possa haver um respaldo maior em termos de linfócito e tal. Até por isso, na própria matéria lá, eles incentivavam para os idosos também, assim que possível, tomar a vacina da H1N1, né? Por reação cruzada, quanto mais amplo o calendário vacinal, assim, quanto mais tiver em dia, maior seria a proteção, né? A gente vê que a vacinação da H1N1,
tá disponível para as crianças também, né? E pouco se fala a respeito disso, né? Então é importante também estar retornando aí para as aulas com esse calendário vacinal em dia, né, Fábio? Isso, tem escola, inclusive, exigindo a cópia da carteirinha de vacinação com a dose, com a vacina da H1N1, para que essa criança seja permitida retornar à aula. Então, assim, agora, falando a visão intensivista pediátrica, o que a gente vê na UTI, o que a gente viu frente à epidemia da H1N1, que não foi uma pandemia, foi uma epidemia, e agora frente à pandemia do Covid. Eu vi muito mais criança grave, muito mais criança morrer pela H1N1 do que eu vi crianças graves e crianças morrendo pelo Covid, dentro da UTI pediátrica, né? Então, assim, o Covid mata a criança? Mata, mas numa proporção muito menor que a H1N1, né? A outra importância também da H1N1, de você vacinar, é que você consegue descartar se aquela criança, a chance dela estar infectada pelo H1N1 é grande ou não, e a chance dela estar infectada pelo Covid ou não, até para um diagnóstico diferencial daquelas doenças, né? Porque a partir do momento que a gente não tem a vacina de Covid ainda no Brasil para crianças e adolescentes, se a gente der H1N1, a gente já pensa em Covid quando essa criança chegar com um sintoma respiratório mais importante. Criança com a cobertura vacinal certinha da H1N1 já fecha um leque e já me leva a pensar mais em Covid. Diagnóstico diferencial, né? Facilita muito para quem está lá, né? E assim, lembrar que essa época do ano que nós estamos entrando agora, que nós estamos já, na verdade, outono e inverno, é a época que a gente tem muitos vírus respiratórios, não só o Covid. A gente tem H1N1, a gente tem o vírus sincicial respiratório que pega uma faixa etária menor, abaixo de 2 anos, geralmente, mais importante, abaixo de 6 meses de vida. A gente tem os adenovírus, os rinovírus, então assim, a gente se perde um pouco. Se a gente tira do meio do caminho H1N1 vacinando essa molecada, já facilita bastante a vida. É interessante você falar sobre isso, porque na realidade tuberculose ainda está aí, né? Sim. São doenças, às vezes, que a gente vê que ainda tem um acometimento abrangente e não se fala mais, né? AIDS, por exemplo, já foi comentado aqui. Pô, ninguém mais fala de AIDS, né? Inclusive, a Pfizer estava para colocar no mercado já uma vacina contra o HIV, né? HIV e parou, né? Parou com a pandemia, inclusive também porque é muito mais interessante aí para a indústria estar vendendo remédio do que vacina, né? Sim. No caso do Covid não teve jeito, foi por uma questão mundial teve que ser produzida a vacina, porque eu não duvido que também enroscaria aí esse processo, né? Mas interessante você falar dessas outras doenças aí também e principalmente para os pais aí também não perderem a atenção sobre essa outra questão também, né? Para um calendário vacinal aí da melhor maneira possível. Lembrar que, falando em vacina ainda, os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, todos já estão vacinando, né? A Pfizer já fez teste, todos já estão vacinando acima de 12 anos, né? O Brasil está em vias de aprovar isso também, né? E espero que aprove logo para vacinar o pessoal aí acima de 12 anos, porque isso já está autorizado aí pela Anvisa, pelos órgãos todos, né? Pelo MS, enfim. Maravilha. Fábio, quero discutir um pouquinho mais com você a respeito dessa questão de obesidade na infância, na adolescência, alterações hormonais, padrão inflamatório. Então a gente vai para um breve intervalinho, vamos responder as perguntas aí dos nossos ouvintes na volta e discutir mais a respeito dessa questão aí. Já já a gente tá de volta. Leoar, Centro Automotivo, peças novas e remanufaturadas. Não perca seu tempo e venha conhecer o melhor centro automotivo da Baixada Santista, com serviços diferenciados e o melhor preço para você, cliente. Aqui você encontra serviços em ar-condicionados automotivos, manutenção preventiva, direção hidráulica, elétrica e mecânica em geral. Venha e faça já o seu orçamento com a gente. Telefone
13 3877 1000 ou WhatsApp 13 99761 6782. Se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Comendador Martins, número 147, na Vila Matias, em Santos. Para realizar exames, o que você leva em conta na hora de escolher o laboratório? Confiança, credibilidade, tecnologia, respeito à vida. O Célula Mater tem tudo isso e muito mais. O Laboratório Célula Mater investe em tecnologias que visam benefício exclusivo da vida. São equipamentos de última geração que agilizam resultados de exames e promovem mais qualidade de vida para a população. Modernos maquinários garantem até 800 testes por hora nas áreas de hematologia, bioquímica, coagulação, toxicologia, além de um rápido e preciso analisador de íons. O atendimento é humanizado para priorizar a individualidade e privacidade de cada paciente com ética e transparência. As unidades mantêm um padrão de conforto, descrição e fácil acesso para bem atender mais de 100 operadoras de saúde, além de realizar exames particulares com preços reduzidos. É o compromisso com a vida em primeiro lugar. Quem examina qualidade prefere o Célula Mater. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Estamos de volta, mais uma Operação Saúde aqui, etapa complementar, fase final do programa. Hoje recebendo a doutora Fábia Pasquini, médica do esporte pediatra. Queria dar sequência à discussão aqui que a gente abordou no primeiro bloco. E já a gente vai responder as dúvidas aí dos nossos web ouvintes, né? Doutora, me fala uma coisa aqui. Esse padrão de obesidade que a gente tem visto aumentar nos adolescentes, ainda mais em razão da pandemia, como foi citado aqui no primeiro bloco, ele também tem uma relação estreita com a condição hormonal, né? A gente às vezes vê um excesso de formação de estrógeno no menino, um certo boom hormonal que acomete, alicerça esses estirões do crescimento, né? A menarca, primeira menstruação, se tem uma precocidade, ocorre mais tardiamente, tudo isso também influencia na composição corporal, né? Como saber tatear essas diferenças, essas individualidades biológicas, até onde a gente pode fazer uma avaliação no sentido de falar, olha, isso é fisiológico, isso não precisa de intervenção ou não, então aqui a gente tem que pontuar uma intervenção, senão essa obesidade aí pode progredir. Como é para você trabalhar essas questões no adolescente? E não é só com o adolescente, né? A gente tem que ver que também isso precisa ser explicado e o pai ele precisa se convencer dessa conduta que a gente está tomando, né? Exatamente. A gente fala que o mais difícil não é o adolescente ou a criança em si, né? É modificar a cabeça dos pais, né? O que eu acho que a principal demanda de aumento da obesidade na pandemia foi ficar dentro de casa parado no videogame. Então, o adolescente que já ficava horas e horas no videogame passou a ficar horas e horas a mais no videogame. A demanda calórica de alimentos ruins piorou. E a gente vê muitos pais tentando compensar um período ruim com comida, né? Então, dando comida, liberando mais tempo sentado no videogame para essas crianças, porque, coitadinhos, eles estão presos dentro de casa, então eu vou liberar um pouco mais desse tipo de coisa. Quando o adolescente, a criança chega na consulta com um grau de obesidade, a gente tem sim que investigar tudo. Tem que investigar todos os hormônios, tem que investigar pré-diabetes, diabetes, resistência insulínica. Eu tenho pego bastante crianças com resistência insulínica, crianças obesas com resistência insulínica. Esse cara, se essas crianças, esse adolescente, se ele não for tratado neste momento, ele vai virar um diabético tipo 2 e vai ser aquele diabético que vai ser complicado e que vai necessitar de insulina na vida adulta, entendeu? Ô, Fábia, só te cortando um pouquinho, é interessante assim, eu vejo que muito adolescente que já tá ali em meados de entrar na fase adulta, né? Esse cara, às vezes, ele tem comida em casa, mas ele associa comida com telefone.
Então, é pedir. Aí entra o industrializado, o embutido, o enlatado, o agrotóxico, a farinha branca. Então, o índice beta lá em Lá em cima, cima, né? O grau de resistência à insulina aumenta muito, né? Você deve muito, observar muito. A também. gente, muitos adolescentes e criança mesmo, criança, não tô nem falando em pré-adolescente, adolescente, tô falando em criança obesa com resistência insulínica, muito, 6, 7 anos de idade. A gente já tem pego bastante. Essa criança, se ela tem uma resistência insulínica, você sabe disso, né, Lucas? A gente vai ter toda uma alteração metabólica e essa criança vai ser um cara que vai ter um problema de descarga hormonal inadequado. Então, ele vai ser um cara que vai ter problema de crescimento, provavelmente, de desenvolvimento, né? Então, a gente acaba vendo puberdade tardia, puberdade precoce nessas crianças, por descarga hormonal errada, por alimentação também, né? Por erro alimentar, por excesso de industrializado. A gente sabe o quanto isso atrapalha no metabolismo, na parte fisiológica, na fisiologia de hormônio, né? Dessas crianças e adolescentes. Então, são demandas que acabam se juntando lá na frente, né? Então, é o cara que não tá praticando esporte, que não tá fazendo nada, que fica o dia inteiro no celular e no videogame e que ainda come errado e que pede aplicativo de comida o tempo inteiro, come um monte de fast food industrializado. Isso é extremamente ruim para eles, é extremamente... vai virar doença, né? O que já não é doença vai virar doença, né? Eu faço consultório desde 2012, né? Então tá indo para quase 10 anos aí. Eu vejo que às vezes, sim, já aconteceu diversas vezes as pessoas falarem, pô, eu não quero intervir na parte hormonal. Tenho medo, risco de associação com câncer, aquela coisa toda que já não procede mais, né? Mas eu sempre tentei passar a seguinte informação, assim, você, por exemplo, pega um hormônio qualquer aí, a testosterona, por exemplo. Existe uma gama de elementos que produzem, né? Que estão envolvidos na produção daquele hormônio. E existem outros hormônios que são responsáveis pelo descarte, né? Se você tiver uma boa produção, um baixo descarte, você vai ter sempre o hormônio bom sem precisar intervir diretamente sobre ele, né? E mesmo quando precisa de uma intervenção, você tem opções de cremes bioidênticos, você não precisa chegar lá com grandes quantidades de hormônio para corrigir. A ideia hoje não é tá baixo hormônio, vai lá e toma hormônio aqui. Não. A ideia muitas vezes é fazer o corpo produzir, né? Isso no adolescente é super importante porque pode inclusive alicerçar a base para os estirões de crescimento para que ele possa tirar proveito disso, né? Eu não sei se é o caso na tua prática diária, eu já recebi diversas adolescentes lá querendo investir em crescimento. E o pai trazia para tomar o hormônio do crescimento. Porque o indivíduo ia ser goleiro, ia ser jogador de basquete. Ele falava, ó, tem tanta coisa errada aqui, de vitamina, de mineral, de parte. Vamos ali alicerçar tudo. Só você vai começar a tirar proveito do teu estirão de crescimento. A coisa já muda de figura, né? Como que é para você essa questão? Criança, adolescente, a gente não... É raríssimo a gente ter que repor hormônio, né? Nessa fase. E quando tem que repor, é hormônio de crescimento mesmo ou os hormônios para retardar a puberdade. Porque às vezes o cara entrou em puberdade precoce, eu tenho que desacelerar isso, né? Mas assim... Essas crianças que chegam com tudo muito bagunçado, às vezes é uma correção de adequar sono, é uma correção alimentar, melhorar a prática esportiva, iniciar atividade física, que muitos nem fazem atividade física. E aí você consegue melhorar esse perfil hormonal sem droga nenhuma. Sem droga nenhuma, só com pequenas modificações. Às vezes com fitoterápico, com nutracêutico, para o cara dormir um pouco melhor. Reposição vitamínica, isso sim. Suplementação, às vezes, necessita. Suplementação proteica. Enfim, às vezes a gente tem que entrar com suplementos. Mas raro a gente precisar entrar com droga propriamente dita, com hormônio propriamente dito nessa fase. Porque eles ainda têm produção bombando. Então, é você corrigir essa demanda produção-excreção de uma maneira bem tranquila, com pequenas correções do dia a dia da pessoa, que você melhora o quadro desse paciente, melhora
atinge alvo de crescimento, enfim. É o que você falou, o cara chega, eu preciso crescer porque eu sou goleiro. Daí o cara chega, o cara não dorme, ele dorme 4 horas por noite, porque ele fica jogando videogame até 4 da manhã, 8 da manhã ele tá em pé, ou quando ele não vai dormir às 3 da manhã, às 6 ele tá em pé pra ir pra escola. O cara se arrasta na escola, passa o resto do dia na frente da tela e ele quer crescer. E aí ele só faz um treino de futebol 2 vezes por semana e ele acha que ele tem que crescer para ser goleiro porque ele quer virar estrela. Não vai virar. Se ele não ajustar todo o resto, todo o entorno, não tem como. Não tem hormônio que vá fazer ele ganhar o que ele quer de altura se ele não fizer todo o resto. Exato. Nem hormônio é milagroso, né? É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que elas vão tomar o hormônio ou usar uma testosterona, por exemplo, falando de adulto. Eu vou usar testosterona, eu vou ficar todo definido, todo sarado, igual o fulano da televisão. Não vai. Se você não comer direito, se você não dormir direito, se você não treinar direito, você não vai chegar no seu objetivo. Tem várias coisas envolvidas, né? É multifatorial, né? É multifatorial. E não existe pílula milagrosa, não existe remédio milagroso, que você vai tomar e ficar sem fazer nada. Eu arriscaria dizer que tem um, sim, que é a atividade física. Atividade física. Porque até a gente falava há pouco aqui no momento do intervalo do programa das meninas aí, chama Elas São Tri, né? Toda quarta-feira, por sinal, amanhã tem o programa delas aí. Um grande abraço para as meninas aí. A gente comentou no programa delas, numa ocasião que eu falei o seguinte, eu acho assim, o sono é extremamente importante, o hábito dietético correto, você manter a suplementação que foi proposta, manter a regularidade dos teus horários, se livrar de industrializado, embutido, enlatado, os fatores de contaminação, né? Criar hábitos saudáveis, usar uma água com pH mais alcalino e tal. Mas eu acho que quando a gente tem a atividade física sendo feita de maneira sistemática, agregar todos esses outros valores é mais fácil. Sim. A gente percebe muito assim, a pessoa não consegue treinar, ficou 1 semana, 2 semanas sem praticar atividade física, parece que todo o entorno começa a desandar também, né? Exatamente. A pessoa que está habituada a praticar atividade física, quando ela precisa parar por algum motivo, para ela é assim... É muito ruim, o entorno fica todo ruim. Parece que você não come bem, você não dorme bem, você não faz nada bem, que você não tá conseguindo praticar a sua atividade física da maneira que você queria, né? Então eu acho sim, atividade física é o melhor remédio mesmo, é a pílula milagrosa. O problema é fazer as pessoas entenderem que exercício, que atividade física, que isso é remédio, né? Que isso é saúde, né? O principal ponto para a saúde é praticar atividade física. A gente recebeu... E tem que ser desde a idade tenra. Uma demanda que eu tenho muito em consultório é assim, mas a partir de quantos anos eu posso levar meu filho para treinar? A partir do momento que ele entenda e que ele consiga realizar aquilo desde sempre, né? Essa história de, meu filho só pode praticar exercício de força depois que ele entrar na adolescência. Para! A gente já tem... Eu dei uma aula sobre isso até numa liga, né? A gente tem vários estudos que mostram que não vai influenciar no crescimento, que exercício de força é bom, porque é quando você tem a maior demanda de produção óssea do nosso organismo, é na adolescência. Então, o menino e a menina têm que praticar atividade física resistida, exercício de força, musculação, carregar peso... nem que seja exercício com o próprio peso corporal, mas ela tem que fazer exercício de força desde a infância, porque você vai ter uma melhor... já se faz muito, né? De maneira lúdica, assim, já se introduz a musculação desde cedo, né? Desde cedo, desde 6 anos de idade. Entrou na pré-escola, já tá fazendo atividade física de força, entendeu? Exato. Nós recebemos aqui, foi um programa muito legal que a gente fez, o Dr. Rubens Amaral, né? Uhum. E, ele é um visionário dentro da área, assim, tá? Acho que, se eu não me engano, aí com 35 anos de medicina já, né? E ele foi um cara que trouxe atividade física para dentro da clínica dele aí há 20 anos atrás, assim, né? Então, algo que o pessoal tinha dificuldade de aceitar, né? E ele fala uma frase que eu acho que, assim, é muito legal, assim, retrata muito bem isso que você está falando. Ele fala, ou você assume o controle da tua saúde, ou então, entre aspas, né, um profissional da saúde vai assumir o controle da tua doença. Né? Então, é muito legal. Perfeito, Retrata perfeitamente. Perfeito. E né? é isso mesmo que acontece, né?
É isso mesmo. Se você não cuidar de você, para você ser um cara saudável, alguém vai cuidar de você doente lá na cama do hospital. Exato. Olha, Fábia, muita gente mandou mensagem aqui, muita gente mesmo. Com certeza vai ficar gente de fora aí, mas sintam-se todos abraçados aí. O Adielson Fagundes, eu e a esposa assistindo, mandem um beijo aqui para Cuba City. Beijo, Cuba City. Marcelo Atrezini, Campinas, ouvindo a live. Valfran Moraes, cansado de ligar a TV e escutar só desgraça. Parabéns aí para vocês de Santos, criando conteúdos tops. Fábio da Conceição, boa tarde, bancada. Duas mentes brilhantes. Almoçando frango e batata doce. Aqui, José Menino. Boa! Juca Medeiros, Luana Martins, Maria Linda, Júnior Freitas, Trolano, Milena Siqueira, Marco Antônio da Silva, Rubinho Viegas, Paulo Barbosa, Hélio dos Anjos, Roberval, Cebola C4. Grande abraço aí para todos os ouvintes. Depois a gente vai ler com calma todas as perguntas aí e tentar deixar a resposta para todos que interagiram aí com a gente. É uma honra a participação de todos vocês. Fábio, é muito legal aí os temas de abordagem. Tem algo mais, além dessa questão toda aí, que você acha que, de repente, vale a pena o alerta, não só para os adolescentes, mas para os pais, nesse período aí de retomada, de volta às aulas? O alerta é educar essas crianças de como elas devem se comportar em relação à higienização de mãos, uso de máscaras, enquanto o uso de máscaras não estiver liberado realmente, para que eles usem a máscara, por enquanto sem abraço, sem muito contato, porque eles são ainda uma população não vacinada, né? Ensinar, porque se você ensinar, a criança tem toda a capacidade de aprender e executar o que você está ensinando, e eles executam de uma maneira maravilhosa, muito melhor que muito adulto, né? E também assim, sosseguem os corações, né? Deixa as crianças retomarem pelo menos as aulas, a educação, o convívio social em sala de aula. E retomar atividade física, isso tem que retomar atividade física, é de extrema importância. Vai fazer esporte de máscara, uma medida que der, tudo bem, a gente tem todos os contrapontos da máscara, mas está sendo uma exigência, então tudo bem, então vamos cumprir a exigência para poder praticar esporte, né? Mas voltar a praticar esporte. Essa molecada tem que voltar a se exercitar, sair do sofá, sair do celular, do videogame. Né? Durante um bom período aí, a gente teve como membro fixo aqui na bancada, né? A doutora Natália Quireza, psiquiatra, né? E a gente abordou uma vez essa questão com ela, né? As pessoas também, e o adolescente, público principal, alvo desse questionamento, assim. Eles ficaram muito tempo aí em casa. Então, tem muitos deles que criaram uma certa fobia de estar com outras pessoas também, né? Então, eu acho que existe um apelo, né? No sentido de, olha, tem que retomar, a reinserção social faz parte, né? De qualquer tratamento psiquiátrico, né? Seja de depressão. Muitas vezes a pessoa tem depressão, ela não quer voltar para o trabalho de forma nenhuma, porque ela tem um quadro depressivo. Fala, o quadro depressivo ele pode ser tratado, mas a reinserção social faz parte também do tratamento, né? E para esses adolescentes é aquilo que você está falando, assim, vamos retomar, né? A doença está aí, a gente vai ter que passar por ela e vamos também enfrentar com uma certa dignidade, né? Tomando os cuidados necessários aí, começar a retomar a vida, né? A gente vê que muitos países aí já estão retomando tudo, assim, né? E o pessoal já retomando a economia, as atividades culturais, esportivas e tal. Agora chegou a hora da gente começar a caminhar nesse sentido também, né? A gente vê muito, Lucas, que na fase inicial era proibido 100% online, todo mundo em casa. E quando houve a possibilidade do híbrido, tem muito adolescente que não quer voltar, que não quer ir para a escola. Como ele tem a opção de ficar online, ele prefere ficar online, porque ele fica sozinho. Eu acho que cabe aos pais incentivar para que esse adolescente volte. Ele tem que voltar a se relacionar socialmente com as demais pessoas, né? Ele tem que enfrentar, ele tem que conviver com colegas. O conviver socialmente faz parte da nossa vida, né? Não, como um todo. Eu vejo até, assim, digo até mais, assim, passar pela pressão da prova, pela cobrança do professor, pela cobrança
por se manter ali quieto na sala, concentrado, né? Assim, Sentado, vestido, não Isso. deitado, jogado na cama com a câmera fechada com post-it, né? a gente viu uma matéria esses dias aí, publicada na Tribuna novamente, né? Assim, de um índice de queda de 27% no índice de analfabetismo, assim. Pô, já era uma porcaria, né? Ainda caiu Agora... 27%, quer dizer, tá mais do que na cara aí que o ensino presencial tem muito mais a oferecer do que o ensino remoto, né? Então, Muito acho que tá na hora mais. de voltar mesmo, né? Também acho, tá na hora de voltar, tá na hora de voltar. Lembrar que a maioria dos professores já estão vacinados, se não estão todos, em breve todos estarão vacinados, porque tá avançando rápido aí a faixa de idade. E isso minimiza o risco para os nossos filhos, né? E, se Deus quiser, em breve os adolescentes também estarão vacinados. Isso aí. Chegamos, infelizmente, ao final de mais um programa. Eu adoro manter esse tom de leveza, mas que a gente consegue, dentro dessa atmosfera aí, trazer informações de qualidade, principalmente para o público que ouve a gente aí, né? Então, mais uma vez, eu tenho certeza que a missão foi cumprida. Foi um prazer te receber aqui, Fábio. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente, mas de antemão quero agradecer muito a tua presença e novamente firmar aí de que as portas estão abertas para você, para quem você quiser trazer no Operação Saúde. Lucas, queria agradecer pela oportunidade, pelo convite, por estar aqui, por poder falar um pouquinho aí com todo mundo e me colocar à disposição para qualquer dúvida nas redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem chamar, a gente está aí para tirar dúvidas em relação a criança, adolescente, adulto, o que vocês precisarem saber. Tem Instagram institucional? Tem Instagram. Doutora Fábia, né? Doutora.Fábia. Acho que é o lugar mais fácil pra gente. Hoje em dia, Instagram é vida. Isso aí. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos aí. Mais uma Operação Saúde concluído aí, com sucesso. Semana que vem a gente está reunido para mais um programa com muito mais novidade, muito mais bate-papo bacana. E um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até terça que vem.